Olá, eu sou a Aldrin Moreira Roida e hoje estou aqui para mais um episódio da série Um Conto, Um Ponto e algumas reflexões aleatórias. O conto de hoje saiu deste livro aqui, As 14 Pérolas da Sabedoria Sufi. Eu já trouxe outros contos deste livro e de outros livros dessa coleção, que é uma coleção que é recontada pelo Ilan Breman e ilustrado pela Yonit Zilberman. Tem duas editoras que editam esses livros. Uma é Escarlate, como neste caso aqui. Então vamos lá. O conto de hoje chama-se A Procura do Mestre Perfeito. Este é um livro de contos curtos, na maioria dos casos, e aí cada conto tem uma ilustração. Vou mostrar para vocês. Eu sou bem apaixonada pelas ilustrações da Yonit, sim, gosto muito. Vou chegar mais perto. Então aqui é uma ilustração sintética, né, que resume um pouco o conto. Esse é um conto bem pequenininho. Vamos lá. Um aluno, em busca de um mestre perfeito, estudou e praticou bastante todas as artes do mundo. Depois de muitos anos de procura, encontrou um homem cuja fama se estendia mundo afora. Sua sabedoria e força espiritual eram algo sobrenatural. Minha busca terminou, disse o aluno dirigindo-se ao mestre. O senhor, sem sombra de dúvida, é o mestre perfeito que eu procurava. Realmente, sou o mestre perfeito, respondeu o sábio ancião. Por favor, aceite-me como seu aluno. Eu estudei e pratiquei todas as artes do mundo e sei muitas coisas que ninguém sabe. Não posso, respondeu o mestre. Por quê? Surpreendeu seu aluno. Porque o mestre perfeito está em busca do aluno perfeito. Esse é um conto bem curtinho, né? Depois do conto, vamos para o ponto, junto com as reflexões aleatórias. Eu tenho tirado as histórias para contar de uma maneira meio oracular, né? Em que sentido? Eu penso numa questão que eu tô querendo trabalhar naquele dia e aí eu escolho escolho uma história. E no geral, se eu faço isso de uma maneira sincera comigo mesma, né? Se eu não fico tentando trapacear, a história vem, por sincronicidade, ela vem com alguma lição sobre o assunto. E hoje eu acho que foi muito bom ter saído uma história sobre perfeição, né? Porque eu acho que eu nego, mas eu tenho muitas travas relativas ao perfeccionismo. E aí é muito interessante como uma história tão curta, ela pode falar tanto, né? E nesse caso, quando ele fala que... Quando o aluno se coloca nesse lugar de sábio, no sentido de que o sábio para ele é ter feito é ter sabido muitas coisas sobre todas as artes do mundo, né? E aí, eu acho que para mim a grande lição é que, primeiro, a perfeição ela não é ela não é um lugar a se chegar, assim, né? Porque ela é estática, né? Ela é como se fosse o pódio que você chegou lá no primeiro lugar e você faz o quê com aquilo, né? Mas, mais do que isso, eu acho que é o medo da imperfeição, sabe? Mais do que chegar a um patamar de perfeição, eu acho que o que mais me assombra, e eu sinto que isso assombra muitas pessoas, é o medo da imperfeição, é o medo do erro, é o medo de não ser aceito. E aí, o que a gente faz? Eu digo eu, né? Não vou falar em nome de mais ninguém, mas eu sei que muita gente faz isso, porque é meio natural também. A gente se joga num aperfeiçoamento eterno, num lugar de estudante eterno. Então a gente nunca
vai pro jogo, a gente fica treinando, até supostamente chegar um dia em que a gente tá perfeito para jogar, né? Mas aí talvez o jogo já tenha mudado, talvez a gente já tenha ficado velho, talvez as regras do jogo tenham mudado e você vai ter que você acha que você vai ter que começar, não, então agora eu tenho que estudar as novas regras do jogo. Então agora eu tenho que estudar eu não tô fazendo uma apologia do não estudo, tá? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, eu amo estudar e eu sou dessas que ficaria estudando a vida inteira, só estudando. Mas qual é o perigo disso, né? Que eu acho que esse conto sintetiza bem, assim, né? O perigo disso é você estar sempre nesse lugar que acha que sabe, mas que não coloca para jogo, sabe? Não se, então o estudante fala: eu passei a vida estudando todas as artes, praticando todas as artes do mundo. Mas ele não alcançou a sabedoria de entender que quando isso não está na relação com o outro, quando isso não está no mundo, isso pode ser só um acúmulo de informação, assim, né? Quando isso não vai para a relação com o outro, quando isso não vai para o mundo, e aqui eu não estou falando necessariamente da relação com o outro no sentido de então você tem que colocar, no caso da arte, por exemplo, né? Então, eu tenho que ser um artista profissional, eu preciso viver somente do meu trabalho artístico. Não é exatamente isso que eu tô falando, né? Porque às vezes a pessoa não tá afim, não tá afim de colocar o trabalho de arte dela nesse estressamento que é o mundo do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho, ele é estressante, não só no sentido de que estressa a gente, mas que a relação da dependência de vender um trabalho de arte para sobreviver é muito estressante para o próprio trabalho de arte, porque ele é obrigado a dar certo, entre aspas, né? Mas eu já viajei aqui na maionese, voltando. Então, vamos lá. O conto fala sobre uma sensação de perfeição de um aluno que passou a vida estudando todas as artes. E aí, ele ainda queria encontrar um professor perfeito. Ou seja, ele não só passou a vida nesse lugar de estudante, como ele ainda tinha ele ainda almejava encontrar um professor perfeito. Não era suficiente aquilo, né? Esse conto também fala de suficiência. Então, para mim, o que fica desse conto, né? Que serve em qualquer momento do mundo também, que é uma das ideias de trazer esses contos aqui, né? Contos que têm sabedorias e lições que servem no século II, no século V a.C. e agora, assim, né? Que o conhecimento e o aprimoramento, eu acredito pelo menos, né, que ele só vem no embate com o mundo. Ele só vem quando você coloca para jogo no mundo mesmo. E colocar para jogo no mundo pode ser mostrar para um grupo de amigos, pode ser mostrar numa rede social, pode ser participar de uma feira, pode ser colocar no grupo do trabalho, mas é sair de você, sair da gaveta, né? E o estudo, ele é parte fundamental do processo, mas ele não é o fim em si, no sentido de que o estudo, ele é como se fosse a preparação, a fundação da casa, só que ninguém mora só na fundação, né? A gente precisa construir a casa, a gente precisa colocar ela para cima, para ver como é que ela reage com o vento, como é que ela reage com o frio, se ela tem proteção térmica. Então a gente faz um planejamento, a gente faz um estudo da casa. Mas a gente só vai ver se a casa é boa de morar mesmo na hora que a casa estiver pronta, né? E aí pode ser que ela precise de aprimoramento, pode ser que ela não seja perfeita. Ela não seja tão perfeita quanto o estudo, né? E para mim isso é um ensinamento muito importante, porque eu sou dessas que fico me preparando para preparar a preparação do preparo para ficar preparada, sabe? E quando eu vou ver, o tempo passou, eu não pus no mundo
o que eu tinha que colocar para embate, principalmente no campo da arte, e fica todo um terreno de grandes ideias maravilhosas que não se concretizam. Então, eu achei esse conto de hoje muito perfeito para o momento no qual eu preciso pôr no mundo as minhas coisas imperfeitas, os meus anseios imperfeitos, para que no embate com o mundo, né, ele se torne mais redondo, mais aprimorado, né? Que é como o professor fala, né? O professor perfeito, ele está em busca do aluno perfeito, que não é esse que acha que sabe tudo, né? Que não é esse que quer alcançar a perfeição. Então, eu acho que, mais uma vez, o oráculo dos contos funcionou muito bem. Hoje deu para fazer um quadradinho inteiro, nem falei, né, o que eu ia fazer hoje. Eu tô fazendo aqui uma manta, bem aos poucos, porque eu continuo aí com o cotovelo ruim, o ombro ruim. Mas hoje deu para fazer uma coisa do quadradinho, ó, vai ser uma manta bem bonita. E é isso. Hoje contei um conto sufi, refleti sobre a perfeição e a imperfeição e o nosso medo de ser imperfeito. E agradeço que vocês ficaram comigo até agora e nos vemos no próximo episódio de um conto, um ponto e algumas reflexões aleatórias. Muito obrigada. E agora o clássico.